Cigano. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo e esse é o canal Luzes e Tarô. Bem-vindos a mais uma leitura aqui do nosso canal Luzes e Tarô. A gente está chegando no final dessa temporada 26, né? Não sei se eu consigo soltar uma nova temporada de vídeos ainda esse ano, mas convido desde já a você participar das nossas interações. Comenta para mim um tema de vídeo, uma característica de vídeo diferente, um tema específico de vídeo que você gostaria que eu abrisse na mesa, tá? E participe, se você puder, participe das interações que estão ocorrendo lá na outra rede social. Ali vai ser distribuído, na verdade a gente vai escolher algumas pessoas, tá? Para fazer parte de um projeto. É algo um pouco exclusivo, tá? Um tanto, bem exclusivo na verdade, tá? Participe das interações, das enquetes, tudo o que for construído ali, tudo que a gente conseguir coletar de interações de vocês, vai ajudar na construção de uma nova temporada de vídeos, tá bom? Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, sinta-se acolhido, acolhida, dê uma olhada nas nossas playlists, nos nossos vídeos, tá? A gente está aqui já há alguns anos no YouTube, né? Pelo menos aí uns 5 anos, né? Então tem muita gente aqui que é da antiga do canal, mas tem muita gente nova que chega, tá? Então eu convido a você a olhar os nossos outros vídeos, as nossas playlists, tá? E considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita, tá? Dito isso, vamos para o tema da leitura de hoje. Vá se conectando entre um deck 1, deck 2, deck azul, deck amarelo, deck 2, deck amarelo, deck 1, o deck azul. Vá se conectando com um desses decks, tá? O tema da leitura vai ser por que você ainda pensa nessa pessoa. Por que você ainda volta e meia pensa nessa pessoa, tá? E se ainda existe conexão, se existe linha de conexão. Por quê? Quais são as revelações das cartas para esse pensamento? Vou perguntar, é um pensamento intrusivo, né? Porque volta e meia você ainda pensa nele, você ainda pensa nela. Vamos trazer na mesa o que as cartas revelam sobre isso, tá? E a gente também vai ver uma linha de caminhos entre vocês. Lembra sempre, gente, que aqui é uma leitura aberta de YouTube, então não vai bater com todo mundo, não é para bater com todo mundo. Aquilo que ressoa contigo é teu, aquilo que não ressoa você não tenta se comportar na leitura, não é teu, é para outra pessoa, tá? Tenta sempre fazer uma conexão com a tua escolha, de preferência, se você puder, acompanhar esse tipo de leitura já de banho tomado, né? À noite, enfim, no momento calmo, no momento tranquilo, isso ajuda também na sua leitura, tá bom? Eu vou fazer uma conexão agora, vou fazer uma oração para pedir licença e proteção, e aí eu já volto com a primeira mesa. Só um momento. Certo, vamos lá então, para você que se conectou com o primeiro deck, Tarô dos Magos, mentaliza essa pessoa, traz para a mesa a energia dessa pessoa, sem carrego, hein? Sem peso. Deixa eu só ver se isso aqui está funcionando direitinho. Salve, Rupcha Uriu, fala comigo, fala aos nossos corações, aos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com essa primeira mesa, com essa primeira leitura. Por que você ainda pensa nessa pessoa? Por que volta e meia você ainda pensa nele, pensa nela? Ainda existe conexão? O que as cartas revelam sobre isso e qual a linha de caminhos entre vocês? Tchau, Uri, salve, permita-nos saber o que podemos saber, por que você ainda pensa nele, por que você ainda pensa nela, existe algum tipo de conexão ainda,
que as cartas revelam sobre isso. E vamos ver uma linha de caminhos então também para vocês. 7 cartas aqui, tomou na minha, tá? 2. 6. 7ª carta. Vamos lá. 3 de espadas. 4 de paus. Tem um 8 e um 8 de copas. Olha só, hein? E um pajem de copas. Seis de paus. Vou afastar isso aqui. Acho que eu vou precisar desse espaço aqui. Peraí. As de copas. E um 10 de espadas. Olha, a história de vocês é bem magoou, hein? Aqui é uma história que machuca, tá? Ainda tem uma energia central ali para tirar. Mas previamente, assim, preliminarmente, digamos assim, eu diria que vocês se machucaram, tá? E machucou muito. Eu acho que você ficou muito sentida, né? Em especial mulheres aí que estiverem assistindo esse vídeo, adapta sempre para a tua realidade. Você ficou muito sentida com essa desconexão, com essa não conexão, com essa coisa dar errado, tá? Magoou. Eu acho que você ficou bem sentida, mas ele também ficou. Ele ou ela, a pessoa que você trouxe na mesa, também ficou, tá? Pode parecer... Vocês tiveram divergências, né? Eu já vou entrar, né, com detalhes aqui na leitura de vocês, ainda previamente, preliminarmente dizendo, pode ter parecido que vocês, que essa pessoa não ligou muito, né? Não ligou muito, mas essa pessoa sentiu muito, tá? Vocês tiveram falhas de comunicação bem, eu não diria grandes, mas bem pontuais e bem determinantes para o sucesso / insucesso da história de vocês, tá? Arcano do Mago. Arcano do Mago. Essa situação ainda permeia no coração seu, tá? E no coração de vocês dois. Ainda existe um ponto de conexão entre vocês, tá? Eu acho que tanto você quanto a pessoa que você trouxe na mesa sente que ainda tem esse resquício de conexão, mesmo distante, tá? Repito, aqui magoou, tá? Aqui foi uma história que machucou. Para muita gente tiveram divergências pontuais ou falhas, erros de comunicação bem pontuais que determinaram o sucesso / insucesso da história de vocês, tá? Você tentou conexão, parece que você se colocou na posição mais do que ele, mais do que ela, tá? Você sente que você fez a sua parte, né? Você sente que... e também você também sente um que assim de... puxa vida, quem perde é ele, quem perde é ela, né? Eu tava com uma vontade de se conectar com essa pessoa, tava com a vontade de entrar em contato, mas, enfim, ele não ligou, ela não ligou, foi ignorante, foi rude. Isso tende a ter acontecido aqui para vocês, né? Repito, para muita gente... Vocês tiveram divergências pontuais, mas principalmente falha de comunicação bem pontuais que determinaram o sucesso / insucesso da carreira, aspas, de vocês, ou seja, da história de vocês, tá? Você fez a sua parte, para a grande maioria das mulheres aqui, fez a parte no que toca fazer, depois você se retirou. Mas você ainda enxergava, é como se você enxergasse que essa história poderia doar mais, teria muita coisa ainda para desfrutar, né? Teria muita coisa ainda para desfrutar ou se conectar com essa pessoa que você trouxe na mesa, apesar das divergências, apesar de você olhar o comportamento dele e dela, da pessoa que você trouxe na mesa, e você não ver coerência com uma pessoa que está afim de você, entende?
Repito, para essa pessoa que você trouxe na mesa também foi dolorido, também sentiu bastante, tá? Talvez mais do que ele gostaria, né? Talvez mais do que ele gostaria. Eu vou trazer alguns contras aqui para você. Estou falando, né? Aspecto geral. Vou trazer alguns pontos contrários aqui, bem controversos, que você também vai entender por que vocês estão nessa situação hoje, tá? Mas voltando aqui, essa pessoa sentiu bastante, né? Apesar de você enxergar o comportamento dela bem incoerente com uma pessoa que está afim de você, né? Com uma pessoa que poderia iniciar uma situação ou poderia querer ficar com você, entende? Então, por que isso? Essa pessoa, ela não, enfim, o comportamento dessa pessoa, esse comportamento não refletiu o real sentimento dessa pessoa, tá? Porque essa pessoa sentiu bastante, né? Essa pessoa, se você queria que essa pessoa sentisse, sabe, assim, perdeu a chance ou perdeu a oportunidade, né? Não dá para voltar atrás, essa pessoa sentiu isso, tá? Mas não da forma como você gostaria, né? Enfim, são, repito, divergências e falhas de comunicação bem pontuais que determinaram a caminhada, descaminhada, né, da história de vocês, tá? Pontos importantes aqui agora a se tratar. Terceiros, não sei se é amigos em comum, não sei se é ambiente em comum, influências de terceiros de alguma maneira, se foi um ponto de bloqueio no passado, hoje pode ser um ponto de solução, tá? Então, se foi veneno no passado, hoje pode ser antídoto, né? Caso você queira e vocês tenham pontos de contato, tá? Para fazer uma linha de retorno, tá? Isso é outra leitura, isso é outro aspecto da vida, isso, né, vai depender de caso para caso. Lembrando, daqui a pouco eu vou jogar aqui no baralho cigano, a gente vai ver uma linha de caminhos, né, entre vocês, tá? Então, se terceiros lá no passado foi um ponto de bloqueio / ponto de complicação, agora é o contrário. Hoje, exatamente os amigos em comum, exatamente os ambientes possíveis em comum entre vocês, hoje seria um ponto de solução, tá? Sabendo que vocês precisariam se esforçar para quebrar o gelo novamente, para quebrar essa barreira aqui, ó. Isso aqui é um gelo de comunicação entre vocês. 3 de espadas e um 10 de espadas, tá? Essas cartas se cruzam aqui nessa leitura, tá? Repito, isso já foi maior, essa descompensação, né? Esse desalinhamento energético de comunicação, tá? Essa frieza, esse sentimento doído, tá? A frieza como resposta ao sentimento doído, isso já foi maior lá no passado, tá? Mas ainda não concluiu, né? Ainda não se encerrou. Por isso, graças a Deus, é um 10 aqui, não é um 9, tá? Por isso, a chance ou oportunidade de um quebra-gelo seria... chance ou oportunidade, não. Esse quebra-gelo deveria ocorrer entre vocês, tá? Caso vocês tivessem essa possibilidade de linha de retorno. Pontos contrários aqui importantes é que tanto um quanto o outro tentou parecer não tão vulnerável, tá? Talvez essa pessoa mais do que você, né? Essa pessoa mais do que você, mas os dois têm parcela de culpa, aspas, parcela de culpa, né? Ninguém é culpado, né? Porque a vida não vem com manual de instrução, né? Os relacionamentos, as pessoas não vêm com manual de instrução, tá? Mas, de certa forma, ambos têm parcela de responsabilidade no que? Esse jogo da sedução foi muito forte, tá? Talvez tanto um quanto o outro poderia ter dado um pouco mais a cara, poderia ter aberto o coração um pouquinho mais, tá? Repito, você que está vendo esse jogo, tá? Você teve um comportamento, ou pelo menos a posição, né? A comunicação, a persona, a energia do que? De se posicionar mais do que essa pessoa, né? No sentido, se voltar para ele, se voltar para ela, para fazer essa coisa andar, para fazer essa coisa acontecer. Talvez tenha sido um pouco efêmero para algumas pessoas, tá? Depende de caso a caso, depende de pessoa para pessoa, tá? Às vezes a pessoa, ela precisa de as 5 linguagens do amor, né? Lembrei, esse livro está aqui na estante aqui atrás. Uma das linguagens do amor
né, fala de tempo de qualidade, né? A outra vai falar de você verbalizar que gosta, né? A outra vai falar de dar presentes, etc. E as outras duas eu esqueci. Mas não vem ao caso. Por que eu estou falando isso? Porque essas divergências ou falhas bem pontuais que determinaram o sucesso / insucesso da caminhada de vocês, da história de vocês, muito provavelmente se deu, né, se deve exatamente a uma linguagem do amor divergente, diferente entre vocês, tá? Por essa razão, não daria para vocês se reconectarem ou se conectarem lá na época, enfim, sem vocês estarem juntos, sabe? Aquela coisa do tempo de qualidade seria uma linguagem primordial aqui entre vocês, tá? Para fazer a coisa andar. Ambos quiseram não sair muito das suas casinhas, tá? Repito, você que está vendo esse vídeo, você teve esse comportamento um pouco mais aflorado do que essa pessoa. Qual comportamento? De se voltar para essa pessoa, de mostrar que quer iniciar algo, né? Mais do que essa pessoa. Mas ambos, em momentos diferentes, tiveram o poder de fazer essas coisas se conectarem, de juntar as peças, juntar os elementos e fazer se conectarem. Mas tanto você quanto ele, tanto você quanto ela, a pessoa que você trouxe na mesa, repito, em momentos diferentes dessa história, né, ou dessa conexão, quase conexão, enfim, adapta para o caso de vocês, em momentos diferentes, tanto um quanto o outro, esperou de uma forma, assim, esperou mais do que o normal, tá? Tentou manipular mais do que o normal, tentou atrair a pessoa, não sei se é uma insegurança, né? Enfim, esse é outro assunto, mas tentou atrair a pessoa quando não precisava mais atrair, tentou atrair o movimento da pessoa em direção a ti quando isso não precisava mais ser feito, tá? Porque já tinha sido feito um primeiro movimento, então, enfim, em momentos diferentes, tanto um quanto o outro poderia ter sido mais sincero, menos jogador, tá? Menos medroso, menos medrosa, tá? Ainda assim, repito, para a maioria das pessoas, não é para todo mundo, para a grande maioria das mulheres, em especial mulheres que estiverem assistindo esse vídeo, ainda assim você deu esse início, você se posicionou assim, tá? Exatamente como né, esse ponto contrário que eu acabei de apresentar. Então eu me volto para ele, eu me volto para ela, eu demonstro que eu tô afim, eu demonstro que eu tô querendo uma conexão, uma relação, tá? E se a pessoa não responde legal, é claro que eu vou jogar, né? Pô, ele tá jogando comigo, ela tá jogando comigo, então peraí, eu vou frear, vou tirar o pé, né? E vou tentar fazer essa pessoa, né, se expor mais, né? Porque eu não vou ficar me expondo aqui, correndo atrás, mostrando interesse se não tem isso, né? Se não tem essa reciprocidade também com relação a isso. Mais ou menos isso, você me entendeu? É isso aí. Pontos de conexão vocês ainda têm, né? Como eu falei, isso foi dito no início. Ambientes ou amigos em comum, se isso foi veneno lá no passado, hoje é fator de solução. Hoje pode ser um antídoto, tá? Salve para as pessoas que se conectaram aqui com essa primeira mesa. Vamos ver aqui uma linha de caminhos entre vocês. Santa Saracari. 4 cartas, tá? 2, 3, 4 cartas. A cobra. Vou colocar aqui. Os trevos. A árvore. E a cruz. Olha, tá mais para lá do que para cá a situação de vocês, o caminho de vocês, tá? Hoje, se vocês fizessem qualquer esforço na linha de retorno, vocês teriam que trair a si mesmos, né? Ou trair algum caminho que já se tem, né? Algum caminho. Entende caminho como uma vida, um cotidiano. E aí eu vou também interpretar uma relação, tá? Então, hoje, se vocês quisessem, porque vocês têm pontos de conexão, ambos sentem isso, né? Ambos ainda sentem que tem um ponto de conexão, tá? Enfim, eu não vou repetir tudo que eu já disse, mas na linha de caminhos de vocês, eu vejo caminhos não fechados, né?
São caminhos concluídos. É como se você tivesse já construindo algo, tá? A vida cotidiana de vocês, né? E aí eu repito, vida cotidiana eu vou entender como uma vida mesmo, né? O profissional, a vida pessoal ali da pessoa, né? Os amigos, os ambientes que ela frequenta e também vida relacional, conjugal de outra pessoa, né? Um parceiro novo. Então é como se vocês já tivessem construído algo com raiz, tá? E algo até abençoado pela espiritualidade, né? É algo que tem a ver com karmas e dharmas para muita gente aqui, tá? Esse relacionamento em que você está, por exemplo, ou que ele que você trouxe na mesa, ele ou ela está, por exemplo, tá? Então, não vejo caminhos fechados, mas se vocês quiserem, hoje, do jeito que está, os caminhos estão, não é caminho na verdade, essa linha de caminhos entre vocês não existe, não há, mas isso não é determinante, é no hoje, tá? Existe algo mais estruturado, existe algo que é protegido pela espiritualidade, não sei se é o seu relacionamento dessa pessoa que você trouxe na mesa, ou ambos, tá? Mas caso vocês quisessem fazer um caminho de retorno entre vocês, precisaria ser na linha do desejo, na linha da libido, né? E você se sentiria um tanto traíra consigo mesma, consigo mesmo, tá? Por trair esse caminho, por trair essa pessoa que está contigo, talvez, ou esse caminho que você tem trilhado, talvez a carreira, né? Então existem situações aqui que consolidam o caminho, tá? Então é carreira, trabalho, né, como um todo, relacionamento, família, relacionamento, tá? Então, não tem como eu arriscar, tem como eu fazer um movimento, de tirar algo que tem raiz, que está me dando sombra, tá? Só para tentar plantar uma fruta nova, exótica, etc. Tá? Então, no hoje, repito, não tem caminhos fechados entre vocês, né? São caminhos diversos, talvez, tá? Mas no hoje, a vida como está, o cotidiano, tinha uma... Perdão, até tossi. Tinha uma série antiga, né? A Vida Como Ela É, né? Lembrei disso por um acaso. Então, a vida como ela é hoje, a vida como ela está hoje, ela não permite flexibilização, ela não permite movimentos nesse sentido, de reencontros, de flashbacks, de encontros, tá? Justamente porque já foi construído coisas aqui que arraigam vocês, que enraizam vocês, tá? E aí eu tô falando de carreira, eu tô falando de trabalho, eu tô falando de família, eu tô falando de casa, tô falando de bens, tá? Hoje eu não vejo um possível reencontro, mesmo que por um acaso entre vocês. Hoje não. É isso, a leitura de vocês. Espero que tenha sido de valia. Né? Deus abençoe a tua caminhada, né? Obrigado pela companhia. Se inscreva no canal, dê um curtir nesse vídeo por gentileza, tá? E comenta para mim um tema de vídeo, comenta para mim um feedback, comenta para mim a tua história se você quiser comentar, tá? Se você for comentar a história, tenta só não expor muito nomes, etc, ok? Obrigado mais uma vez, vamos lá para o segundo deck. Antes da tua mão aqui, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua consciência, Deus abençoe e ilumine os teus planos, Deus abençoe, proteja e ilumine os teus caminhos, Deus abençoe o teu coração. É isso que eu desejo e intenciono para todos vocês. Obrigado e até uma próxima. Vamos agora para a leitura 2. Você que se conectou com um deck Tarocco Italiano, um deck amarelo. Amarelo. Oriu, Rupchauri, salve. Fala comigo aqui, fala aos nossos corações, aos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com essa segunda mensagem. Por que você anda pensando tanto nele? Perdão, porque você ainda pensa nessa pessoa, volta e meia, né? Volta e meia você pensa nele, volta e meia você pensa nela. Por que será? Ainda existe algum ponto de conexão? Existe ainda conexão entre vocês? O que as cartas falam sobre isso e qual a linha de caminhos entre vocês? Permita-nos saber o que podemos saber. Pessoal, deixa o like no vídeo. Para você não esquecer, por gentileza, isso ajuda bastante o nosso canal, tá? Vamos lá?
7 cartas, tua mão na minha. Sétima carta, vamos lá. Tem 60 de cintura, que gostosura. 1,40 de altura. Esqueci. Abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver a loirinha sambar. Oh, abre a roda. 5 de ouros. 4 de ouros. 7 de paus. Ela é uma euro. Um avião. Por que eu lembrei dessa música? 7 de paus e um as de espadas. Oxi. Vamos ver. 6 de ouros. 5 de copas. Bom. E um pajem de paus. Tá. Energia central, a carta da força. O que vocês têm conexão? O que você ainda vem pensando nessa pessoa? Olha, para a grande maioria aqui é apego, tá? Um apego desmedido, né? Um apego, de certa forma, desproporcional, tá? E quando eu digo apego, são situações que já passaram e que você se apega nessas situações, nesses eventos, nesses acasos, né? Enfim, em eventos que ocorreram, situações que ocorreram. Então, existe um apego aqui em situações. Repito, se você veio direto para essa mesa, vou dar um alerta aqui. Se você vem direto para essa mesa, sugiro dar uma passada na primeira mesa, tá? Porque aqui tem alguns pontos de convergência que eu vi também lá na primeira mesa, mas são duas pessoas completamente diferentes. São situações parecidas com duas pessoas completamente. Então vai dar muito fora isso aqui para muita gente e muito dentro para outras. Ao passo que lá na primeira mesa também tem essa característica. Enfim, voltando à tua mesa, existe apego aqui em situações que passaram, tá? Você não precisa estar certo de tudo. Você não precisa sair como por cima da carne seca sempre, né? Você não precisa. Então, quando eu digo não precisa, de fato demonstra desnecessário apego, desnecessário movimento nesse sentido. Existem apegos em situações pontuais e você vai acumulando, tá? Eu vou falar uma coisa, tem uma taça ali, eu não coloco mais a taça na mesa, mas ela fica ali. A taça, eu coloco ela, eu já dei várias vezes esse exemplo aqui, né? Eu acho que se você conhece o canal, você já até sabe o que eu vou falar. Eu coloco a taça na metade. Pergunto para você, a taça tá metade vazia ou metade cheia? O que você acha? A taça tá cheia, é uma taça de água que tá ali, não dá para me pegar, enfim, mas ela tá pela metade. Pergunto para você, ela tá metade cheia ou metade vazia? Ambas as situações, tá? Então aqui, um evento ou outro mais pontual negativamente, corroborou outro, que corroborou outro, que corroborou outro, etc, etc. Eu fui me apegando nessa situação, fui me apegando nessas situações, tá? Porque de fato eu olhava o negativo, eu olhava a taça vazia, eu não olhava a taça cheia, tá? E não vou nem entrar nesse mérito, só vou dar um adendo aí nesse sentido, tá? Então existem apegos desmedidos, de certa forma desproporcionais. Apegos desproporcionais, eles podem ser perigosos ou para a pessoa, para outra pessoa, né, a pessoa que você trouxe na mesa, ou até para ti mesmo, para ti mesmo, tá? Mas aí, enfim, eu estou falando de situações emocionais, situações até de saúde, clínica, etc, né? Depende de caso a caso, tá? Mas aqui é como se você quisesse, puxa vida, ter uma pessoa, você quisesse ter a pessoa que você trouxe na mesa, você quer dominar essa pessoa, né? Isso é um pouco narcisista até. É como se você quisesse ter essa pessoa de novo, igual essa pessoa foi lá no passado. Não, eu quero ela como ele era comigo lá no passado. Como ela era comigo lá no passado. Eu não quero como ele está sendo agora. Não quero como essa pessoa está sendo agora comigo. Enfim, isso você não tem controle sobre isso. Isso, de certa forma, é um narcisismo, né? Aqui é uma carta da força com um as de espadas, tá? Isso não é não intencional. Esse apego desmedido, essa
sensação, na verdade é uma sensação, porque controle não tem, essa sensação de controle que você acha que você tem ou que você constrói na sua cabeça, isso não é por acaso, isso é intencional. Apego desmedido, desproporcional é apego em eventos passados, tá? Esses eventos, um puxa o outro, porque eu estou olhando o lado vazio da taça, eu não olhei e nem olho o lado cheio da taça, tá? E essa sensação, essa falsa sensação, tá? Falsa sensação de controlar a pessoa, como se você quisesse que a pessoa voltasse no tempo e fosse a pessoa que, olha, eu queria que ele fosse a pessoa de lá de 20 anos atrás. Ele ou ela, ó, carta das nuvens, isso aqui é confusão, tá? Isso aqui é falta de clareza, é falta de visão, é falta até de ter contato real com o divino, com a sua essência. Tá perdidinha, perdidinho, tá? Então, eu posso falar que essa pessoa que você trouxe na mesa traz confusões emocionais para ti? Traz. Desequilibra seus hormônios? Pode ser. Enfim, como é que fala? Bagunça aí o Paranauê, bagunça aí as emoções, né? Falta razão, falta clareza. Por incrível que pareça, isso aqui é falta de clareza, falta de razão. Por que eu digo por incrível que pareça? Porque no miolo da tua mesa tem um as e um as de espadas. Só que isso aqui não está configurado muito bem, não. Com tanta carta de matéria, com tanta carta de terra aqui, eu não vejo de ouros, né, de terra, eu não vejo isso aqui como boa configuração, tá? Enfim, é bom isso, é bonitinho dizer isso? Enfim, teria que ser dito, tá? Então, aquilo que você acha que tem conexão, 85% é apego desmedido seu. Apego desproporcional em eventos que já passaram, tá? Enfim, solta isso, mulher. Mulher, homem, enfim, não sei, solta. Solta que volta, vá para a luz, Elizabeth. Tem uma frase assim, acho que é do um filme, antigo pra caramba, mas na primeira vez que eu vi esse filme eu dei muita risada, hoje não acho tanta graça mais, mas o nome do filme é E Se Fosse Verdade? Fala de alma penada, tá? Tá? Só pra você ter um spoiler. Então assim, solta que volta, bebê. Você não tem controle sobre a pessoa, tá? Enfim, eu poderia até entrar em outros pormenores aqui, na linha de desejo, etc, tá? Mas você não tem controle sobre a pessoa, você não tem controle sobre os eventos, você não tem controle, você acha que você tem controle, né? Ou você produz, né, racionalmente, produz racionalmente essas confusões aí, né? Você segura, apega-se aí nessas situações intencionalmente, tá? Achando que tem algum tipo de... Quando não tem controle. Você tá, assim, isso é um narcisismo, tá? Alguém já te falou? Que você pode... A tua amiga mesmo já te falou isso? Teu amigo mesmo já te falou isso? Porra, você tá doido, cara. Tu tá doida. Não é isso não, você tá... Isso aí é narcisa, entendeu? Tem um que aqui tem uma assinatura assim, ó, chamada Narcisa. Tá? Veja assim, ó, vamos lá, vamos passar um pouquinho da mão na cabeça. Presta atenção. Todo mundo tem um quê de narcisismo dentro de si, tá? Porque ele também responde à autoproteção. Ele também ajuda na autoproteção do ego, né? Da tua persona. Por essa razão, né, a luz do divino, a luz do Espírito Santo, aquilo que você acredita, toda aquela filosofia cristã ou da religião que você acredita, todo mundo leva para a luz, todo mundo leva para um Deus lá, né? Todo mundo leva para o amor, com algumas exceções, eu digo, enfim, com várias exceções, né? Enfim, puxa vida. Mas, na grande maioria, pelo menos aqui no Brasil, vai levar para a luz, né? Vai para a luz, Elizabeth. E aí o que acontece? Quando você tem esse contato com o divino, você sabe quem você é. Conhece-te a ti mesmo, né? Você conhece-te a ti mesmo. Portanto, você não fica perdida nas emoções, tá? Então, qualquer narcisismo um pouquinho mais aflorado, um pouquinho mais desmedido, desproporcional, ele é sucumbido porque você sabe exatamente quem você é. A luz sobressalta, a luz do Espírito Santo. Eu vou chamar Espírito Santo, você entenda como quiser, tá? A luz do seu guia, do seu anjo da guarda, enfim, a luz prevalece, tá? Solta, esse mundo não é teu, isso aqui, cara, isso aqui é passagem, essa pessoa já foi na tua vida, se você, não sei o que acontece, se você
ver os erros dele ou dela, só ver os erros dele, não vai te ajudar em nada, tá? Se você também errou e você ficar tentar remoer, também não vai te ajudar em nada. Puxa vida, tá? Então, vamos tentar responder as outras questões. Vocês ainda têm ponto de conexão? A conexão de vocês é uma conexão produzida, né, pelo ego, pelo narcisismo, apegos desmedidos. Já foi dito. Solta. Tem muito mais apego do que conexão aqui, tá? Apego nocivo. Né? Ficou claro, né? Então, por essa razão, você ainda pensa nele. Linha de caminhos. Vamos ver linha de caminhos para vocês. Vamos lá. 4 cartas, Santa Saracali, tua mão aqui na minha. Vamos ver o que a gente tem. Santa Saracali, permita-nos saber o que podemos saber. Gente, deixa o like nesse vídeo. Aqui não tem papas na língua. Aqui você vai ver a leitura clara, evidente para você. Doa quem doer, tá? Carta do Sol. O Sol. O Sol, ele é um astro em que todo mundo gira em torno dele. Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ter o poder todo. Isso não combina com uma força meio confusa, com um as de espadas, sim ou não? A carta da cegonha. O que mais? Carta das flores. Muito bom. E a carta da foice. Olha, vocês têm muitas coisas bonitas que vocês viveram, né? Ou pelo menos que você se encantou com essa pessoa. Faça o corte, faça o joio do trigo, porque você já entrou em caminho de cura. Eu acho que você que está na mesa, você já se encontrou muito mais do que você já teve perdido um dia. Não se perca por essa pessoa. Se essa pessoa te faz mal de alguma maneira, mesmo que essa pessoa não seja responsável por isso, porque aqui a responsabilidade 85% é tua, tá? Se essa pessoa faz de mal de alguma maneira, não se perca, não perca a sua essência, a sua beleza, tá? Volte a sua beleza. Lembra da frase? Vá para a luz, Elizabeth. Isso aqui é beleza. Isso aqui é novidade, é renovo na tua vida. Vá buscar um novo. Vá buscar... desapega, OLX, vá buscar um novo na tua vida. Mas isso não significa penalizar essa situação, penalizar essa pessoa, se penalizar. Sai dessa, bebê, sai disso. Faça os seus cortes necessários, separe o joio do trigo no que tange a história que você teve com essa pessoa e principalmente as energias, as lembranças, tá? As lembranças, quem sabe canta, que chega sempre em noites tão vazias. Antes tinha música, hoje eu nem sei mais quem é os cantores, sabe, sei de nada. Pra mim, cantor sertanejo é os cantores da antiga. Leandro Leonardo, morreu Leandro, Zezé de Camargo e Luciano, Estãozinho Chororó. Aí sim tinha letra, aí sim tinha melodia, aí eu conheço, né? Mas os de hoje, tudo igual. Enfim, então vá para a luz, Elizabeth, solta essa porra, entendeu? Solta que volta, vai viver, vai ser feliz, vai ser bonita, pra lá. Desapega isso aqui. Se você se encontrar de novo com a sua essência mais bela, como a gente vê que é, ótimo, né? Tem até uma energia de realeza aqui, de beleza de princesa até, tá? Que bonitinho. Só que é o seguinte, não penalize essa história, não penalize essa pessoa, não penalize você, porque senão isso vai te trazer de novo apego desmedido, narcisismo. Dito isso, eu vou agradecer a tua companhia, a tua presença mais uma vez, tá? Deixa o teu like, o like da gratidão, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá uma olhada aí nos nossos vídeos, tá? Se inscreve, deixa o like, por favor. Se tá por um acaso hypado, hypa esse vídeo, isso vai ajudar muito o canal, tá? Dá tua mão aqui na minha, vou te abençoar, não sei se esse é o último vídeo, mas, puxa vida, gratidão imensa de ter feito os vídeos aqui com vocês, tá? Na temporada 2026, comenta pra mim um vídeo, um tema que você gostaria que eu trouxesse, participa lá da outra rede social, tem conteúdo exclusivo ali, na verdade tem um projeto exclusivo que eu vou escolher algumas pessoas, algumas pessoas ali mesmo, pessoa real, né, que me segue, para fazer parte de um projeto, não tem nada a ver com vocês vão gostar, não tem nada a ver com custo, não é nada oneroso e também prometo que não vai tomar parte da sua vida, mas eu vou escolher algumas pessoas para fazer parte de algo muito exclusivo que eu vou produzir aqui, tá? Essas pessoas vão me ajudar a produzir.
Então é isso, dá tua mão aqui, obrigado mais uma vez pela paciência, né? Deus os anjos te abençoe, obrigado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe os teus planos, teu trabalho, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe Deus ilumine, proteja, abençoe os teus caminhos, tá? Deus abençoe muito teu coração, tua essência, tua beleza, tua saúde. É isso que eu desejo e intenciono para todos vocês. Obrigado e até a próxima.